Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Jesus. Todo mundo legal? Hã? Tá, vocês estão dormindo ainda, parece, né? Não tá, não? Hã? Um bom dia desse aí, bom dia de horário de verão, é isso? Né, Luiz? Bom dia de horário de verão? Vamos fazer um bom dia bacana, né? Com energia, com força. O Divaldo costuma dizer que nós, muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa trajetória, perdemos a nossa identidade, né? Mas não é perder a identidade, cair em algum lugar, esquecer, ter que fazer o BO para poder recuperar o documento, não. Perdemos a identidade nossa mesmo. Perdemos o nosso referencial, que é lembrarmos que somos filhos de Deus. E, às vezes, vivemos um pouco, dando pouco de nós, né? Eu gosto muito de uma poesia do Fernando Pessoa, que, na minha opinião, foi um grande médium sem sabê-lo, e é uma das grandes figuras da literatura portuguesa. E ele diz assim: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui, porque a lua em toda poça brilha, porque alta vive. Então é interessante, a gente... É pequena a poesia, mas fala muito aos nossos corações no que diz respeito a que nós tenhamos que ter, né, a altivez de verdadeiros filhos de Deus. Não é a presunção, não é a vaidade, mas a altivez. É entender que nós podemos brilhar, que nós podemos oferecer o melhor de nós. E parece que nós estamos na vida, todos nós, sempre economizando, né? Um dia eu vou gastar tudo que eu tenho, né? Um dia eu vou oferecer o máximo de mim, um dia eu vou ser melhor, um dia eu vou dar melhor, um dia eu vou trabalhar mais intensamente, um dia eu vou ser realmente um grande amante da vida, um dia eu vou ser um colaborador bacana, que vou me inteirar, que vou me envolver. E esse dia parece que nunca chega, né? Porque a gente está sempre colocando esse dia amanhã, né? Amanhã, algum dia, lá na frente, né? E a gente tem que lembrar que o amanhã nós não conseguimos controlá-lo. E nem o ontem, né? Passou, passou. A única coisa que nós temos de verdade nossa é o presente. E é interessante como é que chama presente, né? Já fala que é presente, porque é um presente de Deus. O presente é o presente de Deus que você tem à sua disposição para você construir o que vai acontecer depois. Eu gosto muito de um prefácio, especificamente de um prefácio de um livro da coleção André Luiz, que se chama Entre a Terra e o Céu. Eu não sei se vocês sabem, eu sei que aqui em São Paulo vocês estudam muito, né? Não são preguiçosos como nós lá em Minas, né? Aqui vocês estudam muito, eu sei disso, né? E eu sei que vocês já leram todo a coleção André Luiz, que começa com O Nosso Lar e termina com A Vida Continua, né? Ambos viraram filmes, né? E o que acontece? No meio dessa turma aí tem Entre a Terra e o Céu. E todos os livros, vocês já observaram, todos os livros de André Luiz, o prefácio é de Emmanuel, né? Até porque Emmanuel fiscalizava, Emmanuel cuidava com muito carinho de toda a obra do Chico. Não só da obra literária, mas também da obra social, da obra espiritual, né, da obra de redenção particular do Chico, porque além de ser o mentor espiritual da obra, do trabalho, né, desse novo momento, dessa reafirmação do Espiritismo enquanto doutrina redentora, enquanto consolador prometido, enquanto terceira revelação, ele também era mentor do Chico. Né? Era o anjo da guarda do Chico, como queiram, né? Então, ele tinha um cuidado muito grande com a obra do Chico. Mas nesse prefácio, ele encerra o prefácio desse livro Entre a Terra e o Céu, dizendo o seguinte: se hoje encontramos o nosso ontem, é importante que trabalhemos com muita dedicação, com muita atenção, com muita força, com muita vontade, no presente, porque o que estamos construindo hoje é o que encontraremos no nosso amanhã. Né? Então é interessante essa chamada do Emmanuel para nós. Né? É interessante essa colocação do Emmanuel. Depois o livro se desenrola com vários personagens que poderiam ser muito bem, né, qualquer um de nós que aqui nos encontramos. Né?
Então, nos dando ali um direcional, nos dando ali um referencial para que nós possamos ter consciência, porque eu acho que o papel principal do Espiritismo, né, não é ser mais uma doutrina religiosa, até porque ele não é só uma doutrina religiosa, tem um tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião, né? Não é uma doutrina de prosélito, de proselitismo. Nosso papel não é rebanhar mais gente para a doutrina, né? Não é isso, esse não é a proposta da doutrina espírita. Vocês veem que os milhares e milhares de pessoas que visitaram o Chico, e boa parte delas que foram amparadas, que foram auxiliadas, que foram consoladas pelo Chico, não se tornaram espíritas, e ele não exigia isso em momento nenhum, né? Nós tivemos a oportunidade de privar da presença do Chico, estarmos ali tendo alguns colóquios, algumas conversas com o Chico, ainda muito jovens, né, nesse período, eu tinha cabelo ainda, faz um bocado de tempo isso. Então, nas conversas nossas com o Chico sempre deixava claro isso. Eu levei algumas pessoas lá que não eram espíritas e continuam não sendo espíritas, e que foram tocadas pela luz do Consolador prometido, mesmo sem se converterem para o espiritismo, né? Então, é interessante a gente anotar isso, né? Entender que a proposta da doutrina espírita é despertar consciências, é elevar nosso nível consciencial, é aumentar nosso nível consciencial para que nós possamos ter uma percepção do que realmente é a vida, para que nós possamos entender de onde viemos, por que estamos e o que devemos fazer para melhorar o destino que nos espera, o para onde vamos, né? Como muita gente coloca. Então é interessante a gente parar para pensar nisso. Mas eu falei isso tudo para pedir um outro bom dia de vocês. Não é a palestra ainda não. O assunto é outro. Isso aqui tudo é para pedir outro bom dia. Será que eu mexi com vocês? Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Aí, ó como é que melhorou, viu? Chegou a trincar aqui, ó. Muita força, vocês viram? Olha lá, ó. Tá trincado ali. Então, amarraram eu aqui, né? Tô igual o cachorro, mas... então é o seguinte, aposto que foi o câmera que mandou amarrar eu aqui. Segura, porque o cara sai para tudo quanto é lado, hein? É um prazer estar aqui, né? É bom estar aqui. O Luiz estava falando, minhas meninas dormem muito tarde, acostumaram, eu chego da universidade, a Anne está com 8, desde pequenininha, me esperava eu chegar da faculdade. Hoje em dia eu já não chego tão tarde, porque tem dia que eu nem chego, né? Eu fico para onde eu estou, fico por lá, volto só no outro dia. Mas elas me esperam chegar, né? Às vezes é 00:30, 1h, nós estamos rolando na sala, brincando. Eu, a Anne e a Lívia, que tem 3 anos. Mas, então, a gente deita. Ontem, né? Eu deitei, era 00:30 e fui dormir 1h30, né? Vocês entenderam ou não? Entenderam, né? Preciso escrever na tela ou não? Não. Então, eu deitei no meio-dia. Não é que eu tenho insônia, né? Porque horário de verão, certo? Eu acordei de manhãzinha, a gente está aqui, mas é muito bom. Aqui é muito bom estar aqui, né? Os irmãos nos receberam ali na porta e perguntaram se eu tinha perdido. Eu falei, não, esse Rio Preto é minha segunda casa, né? Eu não tenho dúvidas nenhuma que as raízes espirituais minhas estão muito fortes, muito profundas dentro dessa casa de vocês, né, das casas espíritas de São José do Rio Preto, que sempre tem um carinho muito grande por mim, paciência, tolerância e caridade, porque me convidam para vir aqui, né, pagar um pouquinho das dívidas que a gente tem que acertar com o passado, né? E com o presente também. Então é interessante. Mas o que a gente, geralmente, as pessoas me perguntaram, né, a dona Vera, cadê a dona Vera? Me ligou, perguntou, o que é que você vai falar? Oi, dona Vera, tudo bem? Ela está vigiando lá para ninguém ir embora, né, dona Vera? Porque senão eu começo a falar, o povo começa a ir embora, a senhora está segurando o pessoal para ninguém esvaziar a casa. Ela perguntou do que eu ia falar, eu falei, olha, dessa vez não vou falar o que eu vou falar, não, porque a gente vai decidindo no caminho. E é interessante como a gente, eu que lido muito com jovens, né? Luiz também aqui, infelizmente a gente tem percebido, eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas, né? A gente tem percebido os olhares opacos, né? Os olhares sem brilho, né? Eu acho que é importante, nós, enquanto cristãos, porque nós professamos uma fé,
Uma fé num mundo melhor. Nós professamos uma fé numa dimensão de proposta de amor, de caridade, de fraternidade, de bondade, de honestidade, de paz, de parceria, né? Então, é interessante nós, enquanto espíritas, temos brilho nos olhos, né? Enquanto espíritas cristãos, ou cristão, mas nós temos brilho nos olhos, porque Jesus professava uma proposta de doutrina de alegria, de felicidade, de alegria de viver, de gratidão pela vida, né? Então é importante. Quantas vezes nós temos levantado de manhã e olhado para o sol, não só para reclamar do calor que está aqui na nossa região, mas também para agradecer pela vida, para agradecer pela oportunidade, como eu costumo dizer para meus alunos, de ter saído da horizontal para a vertical. Isso já é uma bênção. Se você conseguiu levantar da cama hoje, isso já é uma bênção, já é espetacular. Se você tivesse só aberto os olhos, já era uma bênção fantástica. Mas se você já conseguiu levantar, isso é espetacular. E eu vejo muita gente reclamando da vida, lamentando da vida. Chega no trabalho, você fala, bom dia, o rapaz vira para você e fala assim, só se for para o senhor, né? Porque meu dia está péssimo, minha vida está difícil, está complicado, né? Eu não sei como é que o senhor consegue. O menino falou isso para mim lá na nossa empresa. Eu falei, senhor Rovo, eu não sei. Ele falou para mim, senhor Rovo, eu não sei como é que o senhor consegue. Todo dia o senhor chega aqui sorrindo. E eu sei que o senhor tem um monte de problema. E o senhor chega sorrindo, chega feliz. Eu falei, mas se eu chegar aqui triste, chutando as cadeiras e brigando com todo mundo, eu vou resolver meu problema? Vai? Não vai. Então não adianta. Né? Aliás, vai piorar mais, né? Eu vou arrumar mais encrenca, vou arrumar mais problemas. No Evangelho, o livro Luz nos fala dos tormentos voluntários. O que são os tormentos voluntários? Os tormentos que nós buscamos com as nossas próprias mãos, com a nossa impaciência, com a nossa intolerância, né? É a encrenca que você arruma no trânsito porque o colega deu a seta para a esquerda e virou para a direita. Coitado, esqueceu que ia virar para a direita, né? Ou esqueceu o que é direita e esquerda, ou está com tanto problema que não sabe mais nem que lado que é a direita e que lado que é a esquerda, né? Ou estava indo para algum lugar e pensando tanto nas suas dificuldades, nos seus problemas, que esqueceu que tinha que virar, né? E de repente virou. E aí é importante a gente parar para pensar nisso. Como é que a gente tem agido no dia a dia, no cotidiano, né? Nos pequenos detalhes, né? Eu falei do bom dia e é importante, o Chico falava muito isso, eu repito sempre. Vocês vão falar, nossa, ele falando a mesma coisa de novo. O Chico sempre falava isso para a gente. Um bom dia, uma boa noite, um aperto de mão, um sorriso dado na via pública, né? Um vai com Deus. Muitas vezes tem mais energia curadora do que um passe dado na casa espírita. É importante a gente analisar isso, sabe? O que você tem feito no dia a dia? Eu vejo as pessoas passam assim, né? Esses dias eu cumprimentei um senhor, falei, bom dia, como é que o senhor está? Ele olhou para mim e falou assim, eu não te conheço, né? Eu falei, nem por isso o senhor não pode me desejar um bom dia. Bom dia, eu falei de novo, né? Ele falou, o senhor é sem vergonha. Eu falei, ainda bem que o senhor me conhece, né? Já estamos ficando íntimos, né? Não, eu falei, o senhor já estamos ficando íntimos, o senhor já sabe até que eu sou sem vergonha, né? Que é uma das minhas qualidades, né? Então, e aí a gente começou ali uma conversa, eu acho até que eu já contei essa história aqui, e depois o que eu fui verificar mais tarde, esse irmão hoje é frequentador da nossa casa, lá do Eurípides Barçanufo, e o que a gente foi verificar depois é que ele tinha muita amargura, né? Muitos problemas, muitas dores, né? Muitas perdas, entre aspas, que ele entendia como perda e que na verdade não era, né? Porque muita coisa que parece perda, que parece algo que foi tirado de nós, é algo que foi acrescentado. São oportunidades que são nos dadas, né? Muitas coisas que parecem ser tiradas de nós é aquilo que foi nos oferecido. Interessante isso, né? Eu tenho um amigo que perdeu a visão com 41 anos de idade, jovem, por diabetes, né? Grandão, jovem, quase 2 metros de altura, forte, né? Jogava basquete com a gente lá. Eu não tenho tamanho para jogar basquete, né? Mas eu sei bater bem a bola, então eles deixam eu ficar lá. Então, e esse moço, um atleta, e ele perdeu, né? Por indisciplina, né? Ele perdeu, né? Sabia que tinha problema há muito tempo, não cuidou e perdeu a visão, né? Ficou completamente cego. Mas é interessante, né? Ficou cego com 41 anos, já faz, sei lá, ele está com 56, faz uns 15 anos, né? Então, mas é interessante a trajetória dele, né? Hoje ele fala para nós o seguinte, ele fala, Rô,
Deus me tirou a visão do corpo, me tirou a visão física, para que eu pudesse despertar minha visão espiritual. Porque até então eu nunca tinha me preocupado com nada disso. Nada, com questões espirituais nenhuma. Eu fui criado numa casa, a mãe e o pai espíritas, né, companheiros nossos lá. E eu fui criado numa casa espírita, fui criado num lugar, né, e eu nunca me interessei por nada disso, nunca preocupei com nada disso, sempre tive uma vida leviana, mundana, sempre desregrada, e foi o que me levou à cegueira, né? Mas foi nessas circunstâncias de ter perdido a visão do corpo. Olha como é que Deus é grande, porque eu ia perder minha encarnação. Hoje ele tem consciência disso. No início, ele até tentar suicídio, ele tentou, né? Mas hoje ele tem consciência de que Deus deu uma nova oportunidade para ele. Na verdade, aquilo que ele tirou dele foi a ocasião de poder estar despertando. E eu tenho visto muita gente chega à casa espírita. Aliás, a maioria de nós chegamos à casa espírita nessas condições, né? Depois que perdemos algo, depois que passamos por alguma dificuldade, né? Vamos muito mais, esse chavão já é batido na doutrina, né? Mas vamos muito mais pela dor do que pelo amor. Aliás, eu acho que em quase todas as doutrinas o ser humano tem chegado aqui na Terra pela dor, né? Não é só na nossa casa, na nossa causa, na doutrina espírita, não, né? Então é interessante a gente parar para pensar nisso. Então a reflexão que eu tenho buscado fazer para mim, e é disso que a gente veio falar aqui hoje, é termos consciência da nossa vida, temos consciência da oportunidade que Deus está nos dando. E será que nós estamos utilizando a nossa vida? Será que nós estamos utilizando a oportunidade de estarmos vivos? De termos travado contato com a luz do Consolador prometido, que é a doutrina espírita? E termos melhorado a nossa atitude, termos melhorado as nossas ações na vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na via pública, no dia a dia com os nossos amigos. Será que nós estamos melhores? É importante parar para pensar nisso. Será que eu estou usando as ferramentas que a doutrina me dá? Porque a doutrina espírita, eu costumo dizer que é tecnologia de ponta. Hoje a gente fala tanto na tecnologia, que é importante ter a melhor tecnologia, né, professor? A gente não fala isso, a gente não busca levar a melhor tecnologia, né, seu Dorival? A gente tem que dar tecnologia para as pessoas. Hoje, quem tem a melhor tecnologia é o país mais avançado, é a empresa mais avançada, é a instituição mais avançada. Quem domina a melhor tecnologia é quem consegue chegar mais adiante, não é isso? Esse não é o chavão hoje da modernidade, do mundo moderno hoje. Então eu vou dizer para vocês, não existe tecnologia mais avançada para entender Jesus, para se autoconhecer, para se melhorar, para entender como é que funciona a dinâmica do mundo que nos envolve, o mundo material, o mundo espiritual e as dimensões sobrepostas à nossa, que nos influenciam e são influenciadas por nós, do que a doutrina espírita. É tecnologia de ponta, altamente avançada. Eu estive relendo um livro, que por muito tempo, eu já estou na terceira releitura desse livro. Por muito tempo me disseram, dentro da doutrina espírita, quando eu adentrei na doutrina espírita, eu fiquei com esse livro, eu já contei isso aqui, eu acho. Eu fiquei com esse livro na minha estante por mais de 10 anos. Eu comprei o livro bonito, encadernação. A FEB fez uma encadernação bacana, porque ele está entre os 10 livros, segundo a FEB, os 10 livros mais importantes da doutrina espírita. Os 10 melhores livros da doutrina espírita. E o espírita não lê esse livro. E eu não lia porque eu ouvi um monte de palestrante, gente que eu achava, né, que eu achava não, que eu acho, que eu considero, dizer assim, olha, não leia esse livro, porque ele é muito pesado. Muito pesado. E ele realmente é muito pesado. Ele tem 700 páginas dessa grossura. Eu imagino, vocês lembram daquela história lá da surra de evangelho que o Chico tomou? Lá em Pedro Leopoldo, lembra disso? Ou não? Vocês não conhecem essa história? Chico estava lá, chegou um rapaz lá que parecia que entendia da doutrina espírita, o doutrinador não estava lá para poder, lembra disso? E aí o Chico falou, olha, a hora que a entidade, né, que o espírito manifestar, e aí o senhor aplica-lhe o evangelho, né? Ele falou, não, tá bom, pode ficar tranquilo que eu entendo isso aí, né? Sossegado. E aí manifestou-se o espírito, né? Era um espírito rebelde, e aí ele aplicou o evangelho, e bateu com o evangelho na cabeça do Chico, né? Sabe essa história? Sabe, né? Ninguém riu é porque sabe. Então, já conheci, já ouvi um monte de vezes. Então, o que acontece? Se o Chico tivesse apanhado com esse livro, que é Memórias de um Suicida, da Dona Ivone e do Amaral Pereira, com certeza tinha desencarnado em Pedro Leopoldo, né? O livro é muito grosso, muito pesado, realmente é muito pesado. Todo mundo diz que esse livro é muito pesado. É um livro de um conteúdo doutrinário fantástico. E eu estava relendo, fazendo um estudo minucioso desse livro,
A gente tem feito esse estudo lá na nossa casa. E eu estava vendo o seguinte, lá, Camilo, que é o escritor, que é o espírito que escreve através da médium, Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Ele relata equipamentos altamente evoluídos, de tecnologia impensada. E vejamos que o livro foi escrito na final da década de 40, início da década de 50. Ele foi editado, na verdade, porque foi escrito lá por volta de meados da década 30, né? Mas ele aconteceu por volta de 1890, ele acontece, ele se desenvolve no mundo espiritual por volta desse momento, 1885 até 1895, certo? E a gente vê eles falarem de equipamentos fantásticos, equipamentos de tecnologia absurdamente avançadas, né? Absurdamente avançadas. Naquela época, um equipamento, uma tela em que as imagens são tão nítidas que os espectadores sentem o cheiro. Sentem o cheiro. Quem leu está lembrado aí, o Camilo. Aliás, um texto escrito primorosamente, porque ele era um escritor, e um grande escritor português, né? Então tinha uma facilidade muito grande de se expressar na linguagem escrita, né? Então o livro é espetacular, é um livro com uma tecnologia avançadíssima, que nos dá um conteúdo doutrinário espetacular, que nos dá um conteúdo moral espetacular. E são poucos, eu diria que se fizer uma pesquisa, não tem 5% dos espíritas que já leram esse livro. Porque ele é muito pesado. No entanto, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, coloca o livro entre os 10 livros, melhores livros espíritas. Interessante, né? Não é interessante? Então, tecnologia da doutrina espírita é tecnologia de ponta. Nós temos mais de 400 livros só com o Chico. A bibliografia, eu estive fazendo um estudo, a bibliografia espírita é a mais vasta entre as doutrinas, entre as ciências do mundo inteiro. Vocês sabiam disso ou não? Eu não estou dizendo doutrina religiosa, não. Eu estou dizendo que qualquer ciência não tem uma bibliografia tão vasta, tão numerosa quanto a da doutrina espírita. Do Chico são mais de 400, de Divaldo Pereira Franco 289 inteiro agora. Bacelli 148. Só nessa turma aí já deu 1000, já? Não deu não? Faz as contas aí, eu sou ruim de matemática. Professor, deu 1000 aí, já beirou, não já? 3 autores. Aí você tem Raul Teixeira, se eu não me engano, 198 livros, certo? Doutor Raul Teixeira, já deu mais de 1000 agora, não deu? Hã? Sem contar André Luiz Ruiz, aí a gente vai falando dessa moçada que está aí com a gente aí hoje, né? Esse pessoal que está conosco aí hoje, que é moçada da nossa idade aí, certo? Estou falando só da Dona Ivone do Amaral Pereira, 72 títulos, né? 72 títulos, eu mesmo li, acho que 6, 7 livros dela, certo? E eu fico pensando assim, essa é a pergunta que eu faço muitas vezes. Como é que nós espíritas ainda temos tempo de assistir Big Brother, novela das 8, jornal não sei do que, né? Esses dias uma moça chegou no centro, companheira nossa de longa data, tarefeira da Casa Espírita, chegou e falou assim, ai, seu Róvio, não aguento mais. Eu estou, assim, estarrecida e eu ando muito mal. Eu acho que eu até vou procurar ajuda psiquiátrica. Eu falei, nossa, procure mesmo, eu tenho um amigo, posso até te indicar, né? A senhora está precisando, vamos procurar quando a gente precisa. Mas o que aconteceu? Ah, não, é muito crime. O mundo é só crime, é não sei o quê. Eu estava assistindo o Cidade não sei o quê lá, como é que chama? Cidade Alerta, a turma que assiste também. Vamos lá. Brincadeira. Cidade Alerta, eu estava assistindo não sei o quê, e eu fico assistindo aquilo, minha menina comigo, você já pensou, minha menina com 8 anos ficando vendo aquilo? Eu falei, já pensei, lá em casa ninguém vê isso. Já pensei que é um absurdo. A gente janta vendo aquilo. Eu falei, mas o que é isso? Vocês estão comendo uma comida envenenada. Televisivamente envenenada, entendeu? Não é o mundo que está acabando, é a senhora que está se acabando no mundo, eu falei para ela. Nós temos que eleger aquilo que a gente vai ver, aquilo que a gente vai assistir, aquilo que a gente vai... Sabe, é importante isso. E eu acho que dentro do conhecimento que nós temos, e dentro das oportunidades, e dentro dessa bibliografia tão vasta que a doutrina nos oferece,
E dentro do nível consciencial que a doutrina nos oferta, nós temos que nos furtar esse tipo de coisa. Nós temos que driblar esses tipos de informações que nos chegam, que não pedem licença, entra na nossa casa, mas você tem o controle na mão, não tem? Você pode escolher ou não. Não podemos escolher? Não podemos escolher? Ora, meus irmãos, por favor, muito melhor ligar numa rádio, numa TV evangélica do que assistir esses tipos de jornais. Ou não? Eu já tenho mais ou menos uns 15 anos que eu não assisto muito televisão. Aprendi a não assistir televisão com um moço que vocês conhecem muito bem. Chama Aguinaldo Vasconcelos, né? Eu lembro isso, já faz uns dias. Eu sou novo, né? Mas já faz um bocado de tempo. Eu lembro que eu estava assistindo uma palestra do Aguinaldo, né? Jovem ainda, acho que eu estava na faculdade, metade da faculdade. A gente estava num dia de férias. E eu assistindo a palestra do Aguinaldo, e o Aguinaldo falava, né? Naquele dia ele falou de muitos livros, citou vários livros, né? Foi citando várias obras literárias interessantes, né? E aí, eu sei que, no final, eu o interpelei, né? Eu falei, Aguinaldo, por favor, né? Dá uma força aqui, né? Bem, doutor, a gente ainda não tinha uma grande intimidade, eu acho que eu tinha conheci ele naquele dia, né? A gente conversou ali, eu falei, como é que eu faço? Eu gosto muito de televisão, não é? Mas parece que de leitura eu gosto, mas eu leio só as coisas. Quando é para ler doutrina, parece que eu estava recém-chegado na doutrina espírita, né? Tinha chegado ali há pouco tempo na doutrina espírita, que me levou para a doutrina espírita, eu já contei aqui, foi um acidente de motocicleta, dor, tá vendo como é que é? Né? Eu tive um acidente de motocicleta, estava internado no hospital, um amigo chegou e me presenteou com um livro que se chama Motoqueiros no Além, muito sugestivo, não é? Para quem acabou de ter um acidente de moto, uma ótima pedida, né? Eu ainda ia ficar uns dias ali internado, e ele falou, ó, toma aí para você. E aí eu abri, depois que ele foi embora, eu agradeci muito e tal, abri aquele livro na folha de rosto ali, estava a dedicatória dele, e ele terminava a dedicatória dizendo assim, esse livro, meu irmão, é para que você tome um pouco mais de cuidado, porque senão, na edição revista desse livro, talvez você estará escrevendo uma carta para nós, né? Falei, caramba, o cara me deu um tapa, né? E é essa turma que faz com que a gente ande para frente, não é? É essa turma aí que faz com que a gente ande para frente. Quem passa a mão na cabeça da gente não faz a gente sair do lugar, não, entende? E eu cheguei na doutrina espírita dessa forma, isso fazia. E essa palestra que eu estava assistindo do Aguinaldo, fazia pouco tempo que eu estava na doutrina. Eu cheguei cheio de cerimônia, perguntei para ele, ele falou, olha, você dorme todo dia fazendo o quê? Ele falou, assistindo televisão, tem vezes que eu durmo no sofá, né? Ele falou, então faz o seguinte, desliga a televisão 15 minutos antes de dormir e abra um livro e leia, né? Faça isso. Durma lendo o livro. Leia o livro antes de dormir, um livro de qualidade. Aí ele me citou vários, entre eles tinha ali Nosso Lar, que eu ainda não tinha lido, alguns outros, Irmão Jacó, né? Voltei do Irmão Jacó, que na verdade Frederico Finger, né? E ele foi me trazendo algumas obras ali, me citou algumas obras, né? E ele falou, e obviamente o Evangelho, né? Vai ser um bom livro de dormir. E Sinal Verde, foi colocando ali para mim. Tá, eu passei a dormir, lendo, 15 minutos antes, né? 15 minutos antes. E aí depois passei a 30, 40, 1 hora e meia. E a hora que eu vi, eu não conseguia mais assistir televisão, porque eu já lia só, né? Então o Aguinaldo é o culpado disso, certo? Se eu falar para vocês aqui até às 11, a culpa é dele, vocês se compraram com ele depois. Mas vamos lá. Então, eu acho que é importante nós mudarmos os nossos hábitos. Doutrina espírita, ela pede o quê? Que a gente mude os nossos hábitos, né? Eu até estava vindo para cá, vi um outdoor de uma escola de vocês aqui, uma escola de língua inglesa, dizendo assim, mais ou menos assim, você faz suas escolhas e as escolhas fazem você, né? Então é isso. Nós fazemos nossas escolhas. Eu achei interessante, achei muito apropriado porque a gente conversar aqui hoje. Nós fazemos nossas escolhas, está na nossa mão. Eu escolho para onde eu vou, eu escolho o canal que eu vou ligar. Luiz, ficou bom aqui agora, obrigado, viu? Valeu. Então, eu escolho o canal que eu vou ligar, eu escolho com quem eu vou sintonizar. André Luiz, no livro, agora faltou a memória do livro, mas o benfeitor Eusébio, acho que é Ação e Reação, se não me engano, ele diz o seguinte para André Luiz, André,
nós somos antenas vivas. Somos antenas vivas. Estamos sintonizando o tempo todo, através do nosso pensamento. O selecionador da nossa sintonia é o nosso pensamento. Nós somos antenas vivas. Estamos sintonizando o tempo todo. Como não paramos de pensar, estamos constantemente sintonizando com alguém, com algo, com alguma energia, com alguma imagem, com algum som no universo. Se nós somos antenas. E aí eu pergunto, meus irmãos, o que nós estamos sintonizando? Com quem nós estamos sintonizando? O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos vendo? O que nós estamos sentindo? Ou será que na vida moderna não estamos tendo tempo nem para sentir? Importante, né? Porque Kardec, ele coloca assim, apesar da doutrina ser uma doutrina de estudo, e ter uma bibliografia tão vasta, ele diz assim: espíritas, primeiro mandamento, amai-vos, né? Segundo, instruí-vos. Dizendo para nós que o amor é muito mais importante que a instrução. Dizendo para nós que com o conhecimento nós vamos muito longe, mas com o amor nós vamos mais longe ainda, né? Então é importante. A gente aprende para poder amar melhor, para poder amar com mais qualidade. Essa é a proposta da doutrina. Elevar nosso nível consciencial para que a gente possa auxiliar de uma forma mais completa. Não é mesmo? Ter fé é importante. Acreditar em Deus é importante. Colocar nossa vida na mão de Deus, não é assim que a gente aprende? Vamos colocar nossa vida na mão de Deus. Mas você está colocando a sua mão na vida? É a mão do trabalho que eu estou dizendo. É a mão da ação que eu estou dizendo. Porque colocar a nossa vida na mão de Deus, obviamente que é interessante, né? Até tem uma história muito interessante sobre esse assunto. O garoto, muito religioso, conheceu a menina na religião deles, no templo religioso deles, foi, né, se afeiçoando e tal, começaram a namorar, a coisa foi ficando séria, e ele resolveu que ia casar. Família muito tradicional, ele tinha que pedir para o pai, né? E ele foi ter uma conversa com o pai. E tão tradicional a família que a mãe fica fora da conversa, é só os dois, né? Mãe, a menina ficou fora da conversa, só o pai e o garoto, né? E o pai chegou e falou, eu estou querendo casar com a filha do senhor. Ah, muito bem. E o senhor faz o quê? O senhor trabalha? Ele falou, não, eu não trabalho, mas o senhor pretende cuidar da minha filha? De que jeito o senhor não trabalha? Ele falou, eu sou muito religioso, tenho muita fé em Deus, Deus proverá, né? Tudo bem. Mas o senhor está estudando então, né? Rapaz, agora, no momento, ainda estou indefinido do que eu vou fazer, ainda não defini com a faculdade e tal. Falei, então, mas desse jeito, como é que vocês vão cuidar? Como é que vocês vão se virar? Falei, eu tenho muita fé, Deus proverá, né? Falou, mas você já deve ter uma casa para morar, as coisas podem, né? Pelo menos a casa para morar você deve ter, né? Falou, ainda não, mas o senhor conhece lá na Bíblia, tem, né? Deus proverá, pode ficar tranquilo, né? O senhor fique tranquilo. Ele terminou a conversa, ele falou, pode sair, filho, vai lá, né? Vocês se amam, vai lá ficar com a minha filha, eu quero falar com a minha esposa. Chamou a esposa, a mulher chegou para ele e falou assim, e aí, como é que foi a conversa? E o menino é bom, vai dar certo, né? Não, o moço é bom, tem muita fé em Deus, né? Muito religioso. É uma parte interessante. E tem uma coisa muito interessante nele, eu gostei muito dele por uma coisa. Ele é muito religioso e ele acha que eu sou Deus, né? Então, Deus proverá, ia ficar por conta do sogro, né? Então, é interessante a gente entender isso, né? Deus proverá, Deus vai cuidar, vamos pôr na mão de Deus, a fé em Deus, mas e a nossa parte? Como é que tem ficado? Eu tenho feito a minha parte? Tenho colocado minha mão na charrua? Tenho arado o chão? Leon Tolstói, através de Divaldo Pereira Franco, o apóstolo Paulo da modernidade, na nossa opinião, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala, num texto muito bonito, né? Ele diz, arar também é orar, né? Arar também é orar. Trabalhar é importante. Deus se ocupa de quem se dispõe a trabalhar. Deus se ocupa de quem se dispõe a trabalhar. É interessante a gente parar para pensar nisso. Num livro que se chama Contos desta e de Outra Vida, quem assina o livro é Irmão X, psicografia do apóstolo do amor, Chico Xavier. E
ele conta uma história muito interessante, né? Diz que um anjo desceu na terra e procurou um homem muito religioso para uma tarefa, né? Várias tarefas que tinham que ser realizadas em famílias que estavam passando dificuldades. E chamou aquele homem e disse o seguinte para ele, né? Procurou ele e junto com ele, né? Junto naquela turma, naquele quarteirão que tinha um cara, um pecador, uma pessoa de má vida ali. E ele falou, vou procurar os dois, vamos ver quem é que está disposto a me ajudar. Chegou primeiro para o homem religioso, falou, esse homem é nosso, né? Está aqui, ora muito, um cara que medita direto, faz jejum. Vou perguntar para ele, vou conversar. Olha, nós precisamos de alguém para nos ajudar. Nós temos no quarteirão de baixo uma família passando por dificuldades e nós estamos precisando de um conselho ali, né? E o homem religioso virou para ele e falou assim, não, ali aquele povo é tudo pecador, são ladrões, traficantes, pessoas de má vida, eu não vou lá de jeito nenhum, né? Não vou, e não foi, né? Ele procurou quem? Chegou para o pecador e falou assim, eu tenho um problema ali e tal. Oh, mas eu me sinto muito honrado, não tenho condições para essa tarefa, mas se o senhor me ajudar, eu estou lá à disposição, vou lá agora, né? E aí se foi. Procurou de novo e disse, olha, nós temos crianças muito doentes em uma casa X e tal. Ele falou, não, aquilo é um prostíbulo. Aquelas crianças que moram lá são filhas de prostitutas. O homem religioso disse, eu mancharia a minha imagem imaculada de homem de Deus se eu chegasse num antro de perdição daquele, né? O anjo procurou quem? O pecador, e disse para ele, olha, o senhor não pode ir lá, não, agora, eu não tenho qualidades para isso, mas eu vou lá agora, né? De novo, o anjo precisou de ajuda material, e chegou e procurou o homem de Deus, né? O homem religioso, e falou para ele, olha, nós temos um problema muito grave, né? Em uma instituição de caridade que atende velhinhos e tudo mais. Ele falou, não, aquilo são pessoas religiosas que usam religião pela corrupção. Aquela instituição é corrupta, eles catam dinheiro, usam para eles. Mas ele falou, mas eles atendem mais de 100 velhinhos ali. Não, mas eu não vou entrar, não vou me comprometer com pessoas corruptas. Ele procurou o pecador, ele disse para ele, olha, preciso de ajuda naquela tarefa. Não, estou à disposição, se eu puder ajudar, me indique o lugar que eu vou. Não tenho, né? E foi embora trabalhar. Passou-se os anos, os dois desencarnaram mais ou menos na mesma época, né? E aquele homem religioso foi acolhido, né? Em uma situação de penúria, de dificuldade. E num momento de extrema necessidade, ele caiu de joelhos e pediu a Deus, Senhor, me ajuda, né? E chegou uma entidade de luz, né? Ali, que chegou a ofuscar os olhos dele, desceu, estendeu-lhe a mão e disse, venha meu irmão, eu vim para lhe resgatar. E ele olha no rosto daquele homem e reconhece nele aquele pecador que morava vizinho da sua casa. E disse, mas como você conseguiu estar aqui? E eu nessa situação de penúria? Eu nessa situação difícil? Ele disse, trabalhe meu irmão, trabalhe, vamos embora. Vamos trabalhar, né? Pegou ele e foi-se embora. Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, né? Não é isso? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita quem se escolhe. Os escolhidos não é Ele quem escolhe. Sabe aquela parte do Evangelho que diz assim, muitos são chamados. E o resto da frase, vocês sabem? E poucos os escolhidos, não é isso? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas o que é isso? É Deus que escolhe? A espiritualidade maior que fala assim, não, você serve para o trabalho, vem cá, vou te escolher, você fica à direita, você fica à esquerda. É assim ou não? É nós que nos escolhemos, é nós que nos disponibilizamos para o trabalho, nós que nos dispomos para o trabalho. Lembra daquela passagem lá da parábola dos talentos? O Senhor viajou, deu um talento para um, 2 para outro e 5 para o outro, não é isso? Lá em Minas é 1 para um, 2 para outro e 3 para o outro, porque lá o pessoal é muito mochiba, é só 3, né? Na parábola. Mas aqui em São Paulo é 1, 2 e 5, não é assim? O que aconteceu, né? Vamos resumir isso aqui, porque o tempo é curto, não dá tempo, eu já gastei muito meu tempo, né? Falando bobagem, a hora que eu estou falando coisa interessante eu tenho que parar, né, Luiz? E aí, o que acontece? O Senhor saiu para viajar, deixou um talento com um dos seus servos, 2 com o outro, 5 com o outro. Viajou, ficou por lá, enquanto ele estava lá, o que tinha 2 talentos, multiplicou aquilo, não é?
Não sei se ele, lá naquela época, lá no Oriente, se ele vendeu cabra, se ele vendeu camelo, se ele vendeu tapete persa, se ele emprestou dinheiro, porque naquela época já tinha instituições financeiras, né? Agiotas. O outro que tinha 5 também fez isso e multiplicaram, dobraram esse capital, que tinha 2, 4, de 5, 10, né? E o que tinha um talento fez o quê? Vocês conhecem bem essa parábola. O que ele fez? Fez o quê? Enterrou. Por quê? De medo. É isso? Enterrou de medo de perder, não é isso? Medo e o que mais que ele tinha? Pode falar, hã? Preguiça, isso, preguiça. Enterrou de medo e preguiça, má vontade, indisposição, né? Enterrou e guardou. Aí o Senhor volta e pede contas do que foi dado. O que tinha 5 entregou 10, falou, nossa, bom servidor, né? Lá na linguagem evangélica, venha para o gozo do seu Senhor. Se fosse na linguagem de hoje, ia falar assim, você é bom trabalhador, vem ser meu sócio, né? Vem ser meu sócio, vamos multiplicar essa riqueza. O de 4 entregou, o de 2 entregou 4, vamos também, né? E o de 1 falou, Senhor, eu sei que o Senhor é muito duro. O Senhor planta onde não colhe. O Senhor é firme, o Senhor não aceita perder, né? Então eu fiquei com medo, enterrei meu talento no fundo do quintal. Está aqui de volta, ó. Deixa eu limpar, que está numa poeira danada, deixa eu entregar de volta. Está aí, ó, não devo nada para o Senhor. E aí o que o Senhor fala para ele? Mau servidor, preguiçoso, essa coisa toda que vocês já falaram aí, né? E aí faz o quê? Ó, na linguagem judaica, que é dura, né? O que eles fazem? Vou lhe atar, vou tirar o que é seu, dá para quem tem 10, vou te atar pés e mãos, é assim? E será lançado aonde? Fala, gente. Vai perder ponto de conceito. Vai ser lançado nas trevas exteriores, onde vai haver ali o quê? Pranto, né? Dores, pranto e ranger de dente, não é isso? Hã? Tá certo, seu Dorival? Seu Dorival que é o técnico meu aqui, meu assistente para assuntos evangélicos. Tá certo, né? Posso continuar? O senhor pode corrigir se estiver errado, fica à vontade. Então o que acontece? O que vocês acham dessa história? Bacana, não é? Hã? E o que vocês estão fazendo com os talentos de vocês? O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Hã? Porque todo mundo aqui tem talento, não tem? Vocês que cantam, então nem se fala, né? Levanta aí, por favor, fica de pé. É sério, gente, fica de pé. Preguiça, horário de verão, fica de pé para acordar. Tem uns que já dormiu com a minha conversa fiada aqui, esse papo de mineiro. Fica de pé, levanta as mãos. É sério, por que lá no padre... É as duas, já, porque eu estou com o microfone, ó, as duas. Levanta as duas mãos, vamos lá. As duas mãos, levanta. Levantou? Faz estrelinha agora, lembra lá? Quem tem bursite aí está sofrendo, né? Estrelinha lá, ó, bonito, né? O que o padre Marcelo faz? Todo mundo faz, pula pra cima aqui, ó, preguiça, né? Espírito é preguiçoso. Vamos lá, agora fala assim, eu sou feliz. Sou filho de Deus. Obrigado, Senhor. Pode sentar, senão vocês morrem, né? Eu estava lá no Kardec um dia, fazendo esse exercício laboral aí, né? 2 meninos chegavam, um casalzinho jovem, e eu ouvi quando um virou para o outro e falou assim, ué, mas aqui não é centro espírita? Aí a menina virou para ele, acho que estavam indo pela primeira vez lá, né? Uai, o coisa falou que era, né, meu primo? Mas isso aqui é igreja evangélica, né? Ó, e é por isso. A gente... É engraçado isso, né? Não tem, deve estar achando, cara doido da cabeça. Que bobagem é essa? Cara idiota, né? Aqui é centro espírita, não precisa dessas bobagens, não, né? Eu levantei aí agora, pedi para vocês levantarem, para vocês verem os talentos. Vocês têm braço, perna, ó as pernas. Braços, vocês fez até estrelinha, não fez? Que fazia lá vocês faziam lá no primário, não era? Fazia tempo que vocês não faziam um exercício desse ou não? Tem muita gente que está bem aí nas academias, mas tinha gente aí que já estava enferrujado, né? Chegar em casa, toma um Dorflex, tá? É bom até, eu não ganho comissão deles não, mas é bom até, né? Então... Relaflex, essa turma flex aí, tudo vai ficar bom para vocês, né? Então, gente, olha o tanto de talento que a gente tem, ó, braço, mão, pernas, pés que nos sustentam. Olha o tanto de talento que Deus nos empresta.
Vós, aí eu falei, vocês falarem, né? Eu sou feliz, né? Tem gente que mentiu, aí eu sou feliz, né? Não é nada. Aí pensou que sim, sou nada, né? Não é porque não quer. Não é porque não quer. É importante a gente analisar isso. Ah, eu tenho problema, eu tive perda, eu tenho isso. Mas e daí? E daí? Você tem problemas, você tem dificuldades? Quem não tem? Faz parte do processo evolutivo, faz parte do processo de aprimoramento, não é? Vamos colocar os nossos talentos, as nossas potencialidades em prática. Na faculdade, em economia, eu começo conversando com os alunos, na segunda aula, eu coloco um PE, né? Um PP, aliás, um PP de K versus PE, que é produto potencial versus produto efetivo. Isso para as empresas, para as economias, né? Para os países, para falar de economia, né? Mas isso serve para nós também. O que é PE? O que é PP? PP é produto potencial, PE é produto efetivo. Potencial é aquilo que você tem de potencial. E efetivo é onde você consegue chegar, é onde você consegue efetivar o seu potencial. Potencial todos nós temos. Agora, efetivar esse potencial depende de vontade, de disposição de servir na seara do Cristo. Disposição, como diz o Aguinaldo, andar com Jesus no peito é muito fácil, difícil é ter peito para andar com Jesus, né? Ele repete muito isso para nós e a gente continua andando só com Jesus no peito, né? E a hora que Jesus chama a gente para andar com Ele, a gente pula fora, né? Então é importante a gente se dispor para o trabalho, se dispor para colocarmos os nossos talentos, porque quando terminar a nossa presente encarnação, o Senhor dos talentos vai chegar e falar, e aí, multiplicou? Ou guardou? E qual vai ser a nossa resposta? Guardei. Está de volta aqui para o Senhor, ó. Corpo perfeito, não fumei, não bebi, não usei droga, não fiz sexo desregrado, dormi cedo, acordei cedo também, para não fazer nada, né? Tá bom, mas o que você produziu com isso tudo que eu te dei? Pouca coisa, né? Então é importante entender o que nós estamos produzindo. O que nós estamos produzindo? No livro Falando a Terra, Chico psicografa um repórter que se chama João Antônio Nogueira, e ele, num determinado momento, ele conta uma história em que um benfeitor vem e pergunta para uma plateia de mais de 3.000 pessoas: qual o motivo do vosso cansaço? Quando terminas o dia, é importante analisar qual o motivo do vosso cansaço. Qual o motivo do nosso cansaço todo dia? Secamos a lágrima de alguém? Amparamos alguém necessitado? Sorrimos para alguém que nos pediu uma moeda no trânsito? Abrimos o vidro para pegar o papel do moço lá do semáforo? Sabe o papel? Aquele papel. Tem muito aqui em Rio Preto, não tem? Eu costumo dizer, eu viajo muito por aí, né? Rio Preto é a cidade que tem mais panfleto que eu já vi. Eu já carrego uma sacola na caminhonete que é para colocar os panfletos dentro. Porque eu pego todos. Todos. Né? Um dia eu estava no semáforo lá, o menino entregou o panfleto para todo mundo, e eu, desapercebido, ouvindo, eu gosto de botar umas histórias lá, alguma mensagem espírita no carro, ficar ouvindo aquilo, estava muito quente, o ar ligado, e eu não vi o menino passar, de certo, ele passou, os vidros fechados, né? Aí eu abri o vidro, ainda estava em tempo, eu falei, ô, e o meu papel? Ele olhou para os lados, assim, o senhor está falando comigo? Eu falei, vem cá, meu papel. Ele veio meio hesitante, né? Entregou um, entregou o outro. Ele falou, tem 4 empresas. Eu falei, pode dar as 4. Peguei as 4, falei, Deus te abençoe. Como é que é o seu nome? Ele falou, Maurício. Jesus te abençoe, Maurício. Fica com Deus. Parabéns pelo seu trabalho. Seu trabalho é muito importante. E ele me olhando com o olho desse tamanho, né? Aí eu sei que eu fechei o vidro do carro, o sinal abriu, eu falei, fica com Deus, filho, tudo de bom. E fui embora, né? Ele ficou olhando assim para a placa, né? Olhando para a placa, acho que ele até notou a placa. Aí tinha um colega do outro lado, lá ele olhou para o colega que estava do lado de lá e fez assim. O cara é doido, né? Eu olhando pelo retrovisor, o cara é doido na cabeça, né? Os caras não querem nem abrir para pegar o papel. Quando você não pega o papel do menino no panfleto, do rapaz no panfleto, da moça no panfleto, no sinal, onde você está, na rua, você está mostrando para ele que aquele trabalho dele não vale nada. E é importante valorizar tudo que os outros fazem.
Tudo, por mais pequeno que pareça ser, é importante. Isso também é agir como cristão, isso também é agir no bem, valorizando as pessoas, dando a moeda para o outro, mas olhando no rosto dele e falando: olha, filho, né? Porque o espírito anda sempre com a menor moeda no bolso, né? O espírito tem a mão muito aberta, vocês sabem, né? Tão aberta que ela não entra no bolso, né? Então, um dia eu estava com um moço lá em Goiânia, fui dormir, eu estava hospedado na casa dele. Isso é até falta de caridade, mas como vocês não conhecem, não sabem quem é, eu vou falar, não vou falar nome, né? E a gente sai, Goiânia é muito grande, tem, sei lá, uns 300 centros espíritas. E eu, saindo, né, do centro, uma casa grande, um menino guardava o carro ali, aqueles meninos que ficam olhando o carro. Ô, doutor, moedinha aí, né? E o cara pegou a moeda, né? E um rapaz de posses, né? Catou a moedinha, deu uma moedinha para o menino. E ainda entregou e falou assim, porque a gente é desse jeito, a gente dá pouco e ainda exige que o cara use bem, né? Virou para o menino e falou assim: ô, vai tomar pinga com isso aí não, né? Ele falou: não, doutor, eu vou dar entrada na minha casa com esse dinheiro, né? Então, eu vou dar entrada no financiamento da minha casa com esse dinheiro. Brincou com ele, né? Então, é importante a gente parar para pensar, né? Como é que a gente tem feito também caridade? Como é que a gente tem usado os talentos? Quando eu falei para vocês falarem, para mostrar para vocês que a voz é um talento fantástico, e você tem usado essa voz para falar do bem, falar do amor, ou falar da corrupção, ou falar da dor, ou falar do calor, ou falar da dificuldade de estar vivo. Ou você tem usado a palavra para falar do quanto é bom estar vivo, do quanto você é grato pela vida, pelo planeta, pela beleza do planeta, apesar da gente tentar destruí-lo, mas ele não vai destruir, pode ficar tranquilo com isso. Será que nós estamos usando esses talentos para quê? Essas janelas que Deus nos dá, que são os olhos, nós estamos usando para admirar as coisas, ou para vigiar a vida do outro, para falar mal de alguém? Esse processador espetacular que nós temos aqui, esse computador de alta tecnologia que nós temos, o nosso cérebro, um processador altamente evoluído, nós temos usado nossa inteligência para quê? Essa é a pergunta que eu quero deixar para nós irmos embora, para mim e para vocês. Tem usado esses talentos para quê? Para quem? Aonde? Auxiliado quantos? Auxiliado quantos na minha trajetória? Então é importante a gente parar para pensar nisso, raciocinar nesse sentido, né? Importantíssimo. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem do motivo escondido na razão de estar aqui. E as perguntas que me faço são levadas ao espaço, e de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera se as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, se unissem e se amassem na verdade dos amigos. E no topo do universo uma bandeira estaria no infinito iluminada, razão dessa luz, paz verdadeira, nessa paz tão desejada. Jesus seja conosco, nos ampare, nos ilumine, e nos ajude a construir a paz dentro de nós, nos ajude a construir o reino de Deus dentro de nós, porque foi ali que Jesus disse que estava. O reino de Deus está dentro de vós. Estamos procurando o reino de Deus em algum lugar, em alguém que venha nos resgatar, mas nós temos esse poder, nós temos esses talentos, nós temos essa capacidade potencial, basta só efetivá-la nas nossas ações do dia a dia, usando os talentos que Deus nos empresta, e que nos será cobrado, quando tivermos que restituí-lo ao verdadeiro dono deles. Jesus nos ampare, nos abençoe, e nos ilumine hoje, agora e sempre. Muito obrigado.